Inclusive agora, deixa eu ir direto aqui, o pessoal me chamando, avisando, Jean Paul Prats está falando neste momento lá no Senado. Vamos ouvir então agora Jean Paul Prats. Mais comentários sobre a questão da Petrobras em si hoje, mas eu queria fazer um breve histórico por conta da questão do preço. Queria contar um pouquinho, lembrando um pouquinho a história da Petrobras. Por que a gente discute política de preço da Petrobras e, eventualmente, deixa até de discutir política de preço do país ou do mercado, né? Por que isso se confunde tanto? Porque a história da Petrobras é a história do setor de petróleo do Brasil. A Petrobras foi criada, e agora faremos 70 anos, né, para resolver um problema que o Brasil tinha, dependência de petróleo importado e alegações técnicas, inclusive bem abalizadas, de petróleo, né? Tem o famoso relatório do Mr. Link, coisas assim. Tem as histórias do Monteiro Lobato, tem outros pioneiros do petróleo, que não conseguiam sair, não conseguiam marchar, porque não havia uma iniciativa de Estado que acolhesse e tal. Então, houve naquela época grandes debates, inclusive debates já desde a sua criação sobre o caráter estatal ou não da atividade, se aquilo deveria ser uma estatal 100% do governo ou não, ou se deveria ser admitida a atividade privada também, enfim. Mas o objetivo da criação da Petrobras, dessa política setorial com a ajuda do Estado, sempre foi um objetivo: alcançar menor dependência de petróleo importado, alcançar alguma autonomia na produção de produtos finais. O petróleo tem essa característica, ele é extremamente valioso, mas ele, se não for refinado, não é? É como você falou de criação de boi, é como um boi, né? O petróleo é um boi inteiro e os pedaços, os produtos derivados dele que têm valores diferentes. Então tem a picanha, tem o pé, tem o rabo, tem peito, tem a acém, tem o cupim. O petróleo é a mesma coisa, ele vai para uma refinaria, ele é meio que fatiado, na verdade não é fatiado, mas ele é refinado e transforma-se em produtos que têm mais valor do que ele mesmo em estado bruto e outros que têm menos valor do que ele em estado bruto. Então, muito mal comparando, é mais ou menos isso que uma refinaria faz. Portanto, o petróleo tem muito valor ali, mas ele precisa também de uma segunda estágio, que é o processamento industrial através do refino. Cada vez mais o refino se desenvolve para produzir produtos mais refinados, como o QAV, por exemplo, que é o querosene de aviação. O querosene de aviação não pode errar. Se o diesel falhar, você para no acostamento da estrada. Agora, se o QAV falhar, lascou-se, né? Então, esse processo, a conquista do setor petróleo brasileiro, ela foi, primeiro, dizer assim, Getúlio Vargas e os pioneiros diziam: o Brasil não pode depender tanto do petróleo importado, ele não pode ser importador absoluto, a economia brasileira não pode ser importadora absoluta de petróleo. Daqui 50 anos, sei lá, nós temos que ter como meta a autossuficiência em produção do petróleo. E mais, nós temos que, aos poucos, ir agregando capacidade de refino. À época, nós tínhamos uma refinaria micro lá no Rio Grande do Sul, mais um pioneiro ou outro em Manguinhos e tal, pequenas refinarias de pessoas também visionárias que começaram a ver ali uma necessidade de produzir no Brasil aqueles produtos finais. Estou falando isso porque, na verdade, dando um salto, qual é o objetivo? Por que se falava de PPI? Por que se contestava, nós, na oposição, até a 56ª legislatura passada, do outro lado do balcão, dizíamos: olha, o PPI é um erro, porque PPI é paridade de importação, não é paridade internacional. É bom ter muito cuidado, todo mundo confunde, é diferente. Uma coisa é você ter a referência do Brent, que quando sobe, toda a economia se inflaciona, a economia global sofre um processo inflacionário estrutural, que o preço do petróleo, vou explicar isso aqui, mas também é uma variável incontrolável da economia, ela não está sujeita a bancos centrais, não é taxa de juros, não é taxa de inflação, não é dólar, não é câmbio, que estão sujeitas a manipulações de um governo, ou de grupos de governos, ou de um grupo como o Bloco Europeu. A variável do petróleo, houve um tempo, inclusive, que tinha condição de ser controlada pela OPEP, passou a não ser, nem a OPEP consegue controlar mais o preço do petróleo. Ela consegue influenciar, mas não controla. Porque o elemento demanda passou a se sobrepujar sobre o elemento oferta. Então, hoje a OPEP tenta controlar cotas, mas as cotas vazam, o pessoal vende no mercado paralelo, sai petróleo para tudo que é lado, então não conseguem controlar como era na época da criação.
Mas a variável preço do petróleo influencia a economia como um todo e é completamente wild, como dizem, selvagem. É uma variável selvagem, não controlável. Porque muitas economias influenciam elas, tanto do ponto de vista da demanda quanto do ponto de vista da oferta. Dito isso, PPI é a maior estupidez que um país pode praticar sendo um importador, não sendo um importador, sendo autossuficiente de petróleo. Porque se nós chegamos e conquistamos depois desse tempo todo, e vejam, Getúlio Vargas, Dutra, Getúlio, Juscelino, Jango, golpe militar, todos os militares em rodo, redemocratização, Sarney, Collor, sei lá, por aí vai, Itamar, Fernando Henrique, todos, absolutamente todos, depois Lula, Dilma e tal, praticaram um preço diferente do PPI. E todos, principalmente, teve uma coisa só que permeou todos esses governos, dependendo de política e de ideologia, de democrático ou não democrático. Foi a busca da autossuficiência de petróleo. Nenhum desses governos, em momento nenhum, mesmo de exceção, ousou dizer, olha, eu sou o governo que vamos parar esse negócio de autossuficiência de petróleo, não é importante. Todos perseguiram isso. Desde que Getúlio lançou o desafio, todos, sem parar, procuraram isso. Ora, todos eram burros? Não, ao contrário, todos perseguiram uma coisa que nós, todos brasileiros e brasileiras, quisemos alcançar. E alcançamos, por aí, 2006. Depois ficamos oscilando ali a importação, porque o limiar da autossuficiência ele varia, até que você consolida a autossuficiência de uma vez e deixa de ser importador de petróleo, passa a ser exportador, como nós hoje, Petrobras, falo os números de Petrobras, exportamos, como Petrobras, mais de 1 milhão de barris de óleo dia. Então, quando se chega à autossuficiência, como? Por que diabos você vai praticar o preço da paridade de importação, que é o preço da refinaria lá da Alemanha, ou do porto de Roterdã, ou de um terminal no Texas, mais o frete, mais as despesas colocadas na porta de uma refinaria brasileira. Era isso que a gente estava pagando. Era essa a política. Ah, mas é mais cômodo, é transparente, aparece no jornalzinho do Platts, aparece no Bloomberg, aparece não sei o que, o preço internacional, o preço da importação, o preço lá de Roterdã, que é um preço que eu confio. Por que isso? Então, se você chegou à autossuficiência, pratica o preço como se tudo fosse importado e refinado fora, a nossa realidade, Lucas, era praticar um preço na porta da Reduc, na refinaria Duque de Caxias, ou na porta de qualquer das refinarias brasileiras, como se fosse um produto trazido de Roterdã, com os custos de colocá-lo lá. Produto esse derivado de um petróleo também considerado estrangeiro, não brasileiro. Só aí já dá para ver, só para uma pincelada geral, por que nós tivemos que alterar essa questão e por que a Petrobras, né, como agente hegemônico, né, player hegemônico do mercado, teve que sair na frente desse processo. Porque nós temos vantagens competitivas, nosso petróleo é produzido aqui. E eu não chego aí ao radicalismo de dizer, mas são custos em real. Não é verdade. Claro que tem custos em dólar também. Vamos ser responsáveis aqui, né? Falar, né? Tem parte que é custo em real, parte que é custo em dólar. Nós temos custo em dólar de plataforma, perfuração, etc. e tal. Mas é produzido no Brasil e, de fato, tem muitos custos em real, tem eficiência da própria Petrobras, tem a estrutura da Petrobras, de logística, de distribuição, tem os terminais, tem os processos todos de inteligência. O modelo que nós estamos usando hoje para a política de preço envolve 40 mil variáveis. Isso é possível fazer? Por programação linear, são 40 mil equações diferentes, segmentos diferentes para chegar no Amazonas, para chegar em Roraima, em Rondônia, para chegar na Bahia. Onde o cliente estiver, é possível a gente fazer a simulação de qual é o melhor modal, qual é o melhor óleo para colocar na refinaria mais próxima, que vai sair a quantidade certa de diesel que haver, etc. e tal, para gerar aquilo, e depois qual é o melhor caminho para chegar em qualquer lugar do país. A Petrobras tem esse modelo desenvolvido há décadas. E ele é para ser usado, não é para você simplesmente, preguiçosamente, pegar o preço do jornalzinho do Platts, ou da Bicom, ou do importador, e dizer, vou me igualar ao preço do importador. Além de tudo, igualar-se ao preço do importador é
igualar-se ao preço do concorrente mais ineficiente que você tem. Contrariamente ao consumidor brasileiro, contrariamente até a sua tomada ou manutenção de market share. A Petrobras, nesse período que praticou PPI, ela perdeu fatia de mercado. Ela deixou refinarias em posição de ociosidade maior do que o necessário. Ou seja, ela deixou de funcionar suas refinarias a plena capacidade para deliberadamente deixar entrar produto importado, porque, segundo os gestores da época, isso foi dito eu estava presente na bancada como senador, ouvi presidentes da Petrobras dizendo: nós deliberadamente estamos deixando refinarias a 67%, 80%, 70%, porque prezamos, o governo preza a competição e nós queremos que outras fontes entrem aqui, importadores. Ora, para prosperarem os importadores, era preciso que o preço decretado para o Brasil fosse o PPI, porque o importador, ele gosta do PPI, o preço de paridade de importação. Ele não refina aqui, ele não produz aqui, ele não tem plataforma aqui. Doutora Tereza, tudo bem? Ele simplesmente importa e ganha uma comissão. Então, esse PPI interessava aos importadores. Com todo respeito à Abicom, inclusive, que é uma associação extremamente séria, que reuniu depois de algum tempo, que ficou tão um negócio bom, que reuniu-se uma associação de importadores. Antes tinha meia dúzia, agora tem 200. São importadores, inclusive, alguns eventuais. Gente que tem termoelétrica, a gente precisa complementar as quantidades de diesel ou de combustível. Não são 200 importadores para vender para pôr de gasolina. Esse pessoal tem, até para comprar petróleo, diesel, gasolina, etc. lá fora, é menos eficiente que a Petrobras. Explico por quê. A Petrobras, quando importa, ela usa várias vantagens competitivas que também só ela tem. Ela tem frota própria, por exemplo, de navio. Ela exporta petróleo, como eu disse, então ela tem frete de retorno. As bateladas que ela contrata são regulares, são coordenadas, organizadas e planejadas. Os pontos de entrega são os melhores do país. Enquanto que outros importadores compram no spot, compram de emergência, entregam em lugares completamente diversos, quantias completamente diversas e ocasionais. Então, mais uma coisa. Até quando nós importamos, se tivermos que importar, nós somos mais eficientes que os outros. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta dizer: a Petrobras ontem ajustou e mesmo assim ficou defasado em relação ao preço do consultor tal, do centro não sei das quantas, da Bicom. Esses preços de referência não são os preços que a Petrobras pratica, não são os preços que a Petrobras precisa praticar para ter lucro. E aí entra na outra seara. A Petrobras está perdendo dinheiro? Não. Porque ela tem eficiência, ela tem elementos de competitividade, de vantagens competitivas, que ela tem, os outros não têm, permitem que ela, com esse ajuste de ontem, fique ainda dentro do túnel de volatilidade que nós explicamos, que é entre o valor marginal e o custo alternativo do cliente. É um túnel que nós criamos para estar entre ele, absorve a volatilidade quando ela ocorre. Nós passamos junho e julho com volatilidade intensa. O óleo e os produtos estavam variando 2% a 3% por dia, para cima ou para baixo, com tendência de alta. Então, baixava 2, subia 3. Depois baixava 1,5, subia 1. Depois baixava 1, subia 1,5. Baixava 2, subia 3 de novo. Assim foi junho e julho. Houve vitórias com essa política nova? Houve. Que nós absorvemos toda essa volatilidade sem necessidade de ter o estresse de subir e descer todos os dias. Quando foi decretado o PPI, em 2017, à época, o ano de 2017 teve 118 reajustes na cabeça do brasileiro. Quem é que vive com isso? Para justificar o PPI, senador Nelsinho, botafoguense ilustre, segue o líder. É isso aí. Para conviver com 118 reajustes ao longo do mesmo ano, o brasileiro teve que sambar. O cara fazia preço de frete de Rondônia para o Rio Grande do Sul, vice-versa. No meio do caminho, o preço mudava 2 vezes. A gente lembra disso, foi ontem, estava valendo até agora, há pouco tempo atrás. No final do ano, você diz assim: mas pelo menos 118, todo mundo sambou, mas ficou na linha do PPI. Foi exatamente o preço da importação. Não. Foi 7%, 9% acima a média do ano. Quer dizer, a gente pagou mais do que o PPI num ano com 118 reajustes. A política não deu certo desde o início, desde o primeiro ano, estava tudo errado.
Isso não tem a ver com ideologia, com política, não estou aqui falando como ex-oposição, atual situação, nada disso. É lógica pura, não deu certo. E não dá certo para nenhum país que seja autossuficiente em petróleo e que tenha algum conforto no refino. Nós temos aí conforto nos produtos, diesel, gasolina, os principais, pelo menos 75% a 85% de conforto, ou seja, nós mesmos produzindo esses produtos. Déficit de refino da ordem de 25%, 30%. Mais ou menos crônico, mais ou menos regular. Porque realmente foi interrompida aquela questão de aumentar a capacidade de refino, nós temos que fazer isso agora. E estamos procurando agora aumentar o nosso parque de refino, não através de obras, nem grandes terrenos, áreas novas, nada disso.